continuação da nossa Missa do Galo. A gente falou muito sobre pintura, sobre acabamento, muitos macetes. Hoje, agora, vamos falar sobre texturas. Como a gente aplica texturas nessa imagem, como a gente poderia aplicar, né, para o Galo dar uma olhadinha nesse processo, para ele utilizar nas próximas semanas. Então, vamos lá. Então, a gente já fez um paintover nesse rostinho, para quem não viu. Então, ficou assim. Então, essa aqui é a anterior e essa aqui é o paintover. Beleza? Vamos falar de textura, então. Primeiro de tudo, sobre as texturas. Primeiro ponto, se você conseguir resolver a textura com um pincel, esse seria o melhor dos mundos. É o ideal porque você consegue fazer de uma forma rápida. No pincel, o jeito que a gente consegue resolver textura é sempre colocando na transição. Ouve muito bem o que eu estou falando agora, tá? Textura é na transição. A textura ela pode ser aplicada, obviamente, nas áreas iluminadas e na área de sombra, mas ela vai aparecer com muita ênfase na transição de luz e sombra. O melhor exemplo que eu consigo dar para vocês, que vocês podem ver na casa de vocês agora, nesse momento, faça esse exercício aí. Olha para sua parede. Sua parede provavelmente tem alguma textura da pintura, certo? Não sei como é a sua parede aí, mas procura uma parede que tenha alguma texturinha. Tenta reparar a textura, ou até fotografar a textura dessa parede ao longo do dia, dependendo de como a luz bate nessa parede. Mesmo que seja lisa, tá? Parede lisa, se tiver pintura, ela vai ter textura, tá bom? Se a luz está batendo de forma direta, você não vai ver muita textura na luz direta nela. Aonde você vai ver textura? É na transição da luz para a área de sombra, tá bom? Então, se você quiser até testar, pega o seu celular e põe na parede que tem textura, ou qualquer coisa assim, você vai ver de uma forma muito fácil aonde você vê mais textura. É na transição de luz e sombra. Por quê? Porque ali é onde a gente tem real contraste. A gente tem o contraste da luz, que é algo claro, para a sombra, que é algo escuro. Se você tem tudo iluminado, que seria a área toda iluminada ali, você não vai ter textura, porque você só tem coisas claras. Na sombra é a mesma coisa. Então, se você só tem as coisas em sombra, dificilmente você vai ver muita textura. Por quê? É tudo escuro, você não tem áreas iluminadas, digamos assim, né? Mas, olha que interessante, quando você coloca uma fonte de luz, mesmo que seja uma luz de rebatimento, você começa a enxergar a textura. E isso fica muito mais intenso na transição. Então, quando você olhar para uma casca de laranja, por exemplo, vamos pegar uma foto de uma laranja aqui. Esse é o melhor exemplo. Olha que bacana. Aonde que a gente vê mais textura? Na transição dos highlights para a área iluminada, por exemplo, que tem mais contraste de claro e escuro, né? Aqui também, ó. Tá vendo? Na área de sombra, percebe que na área de sombra a gente não vê tanta textura? É claro que essa foto tá uma grande porcaria, né? Mas olha que legal. A gente não vê tanta textura na área de sombra. Então por que você, na sua imagem que você tá pintando aí, você quer enfiar textura em todo lugar? Vamos controlar. Tenta planejar onde que você vai colocar a textura por causa disso. Agora, quer ver um outro exemplo que é muito interessante? Pararam para pensar já na diferença de uma laranja para uma maçã? Obviamente, sem falar do gosto, né? Ó, em uma maçã, a textura que a gente chama, na verdade, ela não é uma textura de luz, porque a maior parte das maçãs, elas são bem lisinhas, quase polidas ali, né? E aí a gente não vai ver necessariamente a textura por causa disso, mas na verdade essa textura ela é inerente à casca da maçã. Então são coisas diferentes, não é uma textura por causa de luz e sombra, né? Como uma parede que eu falei. Aí no caso é como se fosse uma variação de matiz, claro e escuro, mas sem depender da luz. A gente não está falando desse caso quando a gente fala de aplicação de textura geralmente, tá? A gente está falando mais desse caso aqui. Então são coisas diferentes. É como se essa maçã ela tivesse ali no 3D a textura aplicada, mas meio que o normal map não vai influenciar tanto. Nesse caso aqui, ela é uma cor só, mas aqui a textura ela é ocasionada por causa do normal map. Falei uma linguagem aí para quem entende mais de 3D. Belezinha? Nesse caso aqui, então, entendendo isso, a gente pode buscar por textura nas transições. E onde a gente vê transição de luz e sombra aqui? A gente pode acentuar essas texturas aqui, ó, por exemplo. Essa transição de luz e sombra. Aqui. Aqui. Você já colocou aqui, ó. Isso aqui foi muito legal que você fez. Você já fez bem. No cabelo, a gente pode acentuar mais textura aqui, ó. Tá? Para reforçar mais isso. Sacou? Aqui.
Belezinha? Então, se você conseguir já resolver com um pincel, eu acho melhor ainda, entendeu? Então, por exemplo, a gente pode jogar essa textura, ó, na transição, ó. Invadir um pouquinho a área escura com áreas mais claras e invadir as áreas claras com áreas com uma pintura mais escura. Isso já vai gerar uma textura bem interessante, ó. E eu volto com uma Smudge Tool. Então, se eu só colocar a textura nessa região aqui... Vou voltar com outro pincel aqui. Ó. Isso aqui já daria bastante efeito que eu quero. Eu não preciso pintar todo esse resto aqui de dentro com textura. É só isso aqui. Às vezes, só isso já é o suficiente. Mas é o que eu falei. Você vai ter que fazer esse trabalho ao longo de toda a imagem. Certo? Ó, brincando na transição. Então, vocês aí que estão acostumados a colocar textura em todo lugar, cuidado. Escolhe aonde você quer. Se é mais na área de luz, se é mais na área de sombra, mas evita colocar em todo lugar, porque aí a imagem fica até saturada demais de informação. Não saturada em questão de cor, né? Mas de informação, assim, fica com muita informação, exagerado, sacou? Então, vai ser um macete muito bom. Agora, vamos supor que você quer aplicar uma textura de uma forma mais rápida. O jeito que eu faço isso é usando padrões que eu crio no Photoshop. Então, por exemplo, aqui, se eu criar um Adjustment Layer de padrão, eu posso selecionar... Eu tenho vários padrões que eu peguei aqui, ó, do Photoshop. Vou pegar uma de tecido, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui é um padrão de tecido que eu uso para Clash Royale. Ele tem nada a ver com o tipo de arte que você está fazendo, mas eu vou usar ele porque ele é bem mais fácil de visualizar. Então, eu vou diminuir a escala aqui, ó. Deixar a escala 6, por exemplo. Eu vou converter isso aqui, vou rasterizar para uma layer normal. E vou tirar um recorte disso, beleza? Para eu aplicar as texturas, eu vou selecionar a área que eu quero aplicar. Então, vamos supor que eu quero aplicar nessa luva dela. Vamos fazer aqui nessa luva, porque até uma forma cilíndrica é mais fácil de utilizar. Eu vou colocar essa layer em modo de overlay. Geralmente, o overlay, hard light, funciona bem, tá bom? Posso até tirar o preenchimento e já vai ficar legal. Mas... uma coisa que é bem interessante de você utilizar quando você for aplicar a sua textura é uma distorção dessa textura para acompanhar a forma da sua pintura. Então esse braço, como ele é bem cilíndrico, uma coisa que eu vou fazer é apertar Ctrl T para entrar no modo de transformação, botão direito, Warp, tá? O Warp é aquela transformação que eu vou meio que distorcendo a textura para encaixar ela no ângulo que eu quero. Tá vendo que ela vai distorcendo? Ó, que bacana. Ela cria essas linhas que acompanham a forma. Mas tem um jeito bem prático de fazer esse warp cilíndrico. Então, vou de novo aqui no warp. Aqui em cima, em Custom, tem vários tipos de presets, né? De configurações pré-setadas. Uma delas é esse arco. Você vai distorcer a sua textura em forma de arco. Então, ela basicamente vira um cilindro. Então percebe aqui, ó, na área da esquerda, como ela gera essa distorção acompanhando uma forma cilíndrica. Então, nesse caso, eu vou aplicar com Enter, dá Enter, aí eu vou aplicar essa distorção. E agora eu tenho meio que esse cilindro aqui, que eu consigo utilizar ele, tentar encaixar no braço dela agora. Ó. Agora eu posso tentar encaixar mais ou menos, já vai ficar legal. Mas a gente pode também voltar com o Transform, usar o Warp de novo, para encaixar agora esse cilindro de um jeito ainda melhor no braço dela. Textura, gente, nunca fica perfeito, mas ela tem que enganar o olhar do espectador. Isso é o mais importante, entendeu? Então, ó, apertei Enter, olha que da hora que ficou. Olha como agora ele acompanha a forma tridimensional do braço dela, vendo? E também agora acompanha também a distorção, né, a dobra do braço dela, sacou? O mais recomendado é você ter uma layer do braço separada e aí você aplica um Clipping Mask. Mas como eu não tenho aqui, eu vou usar uma máscara para apagar das áreas que eu não quero utilizar. Então vamos lá. Eu vou até usar... Vou tirar um pouquinho desse hardness do pincel para a gente poder fazer isso aqui mais rapidinho. Mas basicamente é isso, viu, gente? Não tem muito segredo. Essa parte ficou meio tosca aqui. Mas se faltar alguma parte... eu volto, recorto, eu tiro aqui um pedaço dessa textura, colo no outro lugar que faltou. É meio gambiarra mesmo, entendeu? Mas geralmente fica muito bom.
Agora, vocês vão lembrar que eu falei de que não é muito bom você aplicar textura na área de luz e sombra. E eu fiz exatamente o que eu falei que não é tão legal, né? Um jeito muito rápido de você arrumar isso é com a borracha, você pode fazer isso. Tipo, vir aqui com a borracha e tirar das áreas de sombra, porque é um cilindro, então é bem rapidinho de fazer isso, né? Então você basicamente tiraria com um pincel grande, ó, as áreas de sombra, nesse caso aqui. Mas uma coisa que fica ainda mais rápido é você vir aqui nos Blending Options do seu Photoshop, clica, ele vai abrir esse painelzinho, você vem nessa área aqui de baixo, ó, vou até deixar de lado aqui, ó, para vocês conseguirem visualizar, e você vai mexer nesses sliders aqui de baixo, do Underline Layer. No caso, eu quero tirar das áreas de sombra, então o que eu tenho que fazer é pegar esse slider da área de sombra e trazer para a direita. Percebe que ele vai começar a sumir nas áreas de sombra, ó. Olha que legal. Ele começa a sumir na área de sombra. Só que essa transição ficou muito dura, porque é um slider que ele é único aqui, mas a gente consegue quebrar esse slider segurando o Alt do seu teclado e clicando e arrastando, ó. Agora a gente consegue criar uma transição mais suave nesse slider. Então a transição não fica tão dura assim, ó, ela não fica tão rígida. E a gente deixa uns resquícios de textura na área de sombra. E a gente consegue fazer a mesmíssima coisa na área de luz, usando o slider branco aqui. Então a gente traz para a esquerda, percebe que ele vai começar a sumir na área de luz. Alt, clica, arrasta. Você cria uma transição agora também na área de luz. Então o que a gente está fazendo basicamente é tirando informação da área de sombra e deixando só na transição. Exatamente como a nossa laranja que eu mostrei mais cedo. Olha que da hora que fica. E isso fica muito mais realista e natural para os nossos olhos do que você deixar a sua textura em todos os lugares da sua imagem. Nesse caso agora, percebe que ficou umas falhinhas aqui. Nesse caso eu posso voltar realmente com a borracha, ó, e fazer um ajuste mais fino nessas transições, tirando informação da minha máscara nas áreas de sombra. E se eu fizer demais, eu volto pintando de branco a máscara para revelar um pouquinho. Então eu tenho um controle bem fino de ajuste dessas minhas texturas. Esse aqui é um jeito bem legal de aplicar a textura, de um jeito rápido, fácil, prático pra caramba, e que fica muito, muito bom o acabamento. Fica excelente o acabamento, tá? E você, na verdade, consegue ter ajustes ainda mais finos, tá? Se você vier no Blending Options de novo, e você consegue trocar esse Blend If, por exemplo, para Blue, e você consegue agora controlar os tons individualmente de azul, vermelho e verde, RGB, tá? Você consegue controlar, por exemplo, só no azul, você tira a textura só na camada azul, você consegue tirar só na camada vermelha, aí você tem um ajuste ainda mais fino, tá? Essa layer aqui de cima, só para deixar isso registrado, esse This Layer, quer dizer do claro e escuro da layer atual de textura. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, uma outra textura aqui. Vou criar um padrão de novo, deixar esse padrão só para vocês entenderem. Esse Blending Options, a diferença do This Layer é que ele vai tirar informação da layer atual. Então, se, por exemplo, eu não quiser utilizar o branco desse meu padrão, eu uso o This Layer. Ele começa a ignorar o branco da layer atual, independente do que está por baixo, tá? O Underline Layer, ele vai levar em consideração o claro e escuro do que está abaixo da minha layer. Então, ele vai meio que interagir essa minha layer apenas com o que eu definir aqui, ó. Então, por exemplo, tá vendo que os óculos dessa personagem eram bem escuro aqui, nesse caso. Então, ele tá deixando textura só onde é escuro, ó. Eu tô tirando das áreas claras, ó. Agora tirou da área escura porque eu trouxe esse slider de baixo bem para a esquerda. Então, o jeito mais fácil de você aprender isso aqui é fuçando. E você consegue quebrar, ó, da mesma forma que você consegue criar o slider de baixo. Você consegue misturar essas informações e fazer uma grande brincadeira, não é mesmo? Colocar blend mode, então overlay, color dodge, e enfim, você pode explorar isso aqui e usar da melhor forma possível para aplicar textura. Essa é a maneira que eu faço, tá bom? Por isso que eu até quis deixar isso aqui registrado num vídeo separado, porque é bem importante, bem interessante também, até pra gente ficar fácil de achar esse vídeo no futuro, tá bom? Isso aqui é o jeito que eu aplico textura nos trabalhos que a gente faz
pra Supercell. Pra Blizzard eu não fazia tanto assim, mas pra Supercell, como precisa desse acabamento bem tridimensional, bem 3Dzinho, funciona super, super bem, tá bom? Enfim, o legal mesmo é você aplicar texturas diferentes. Então, não pegar essa mesma textura e aplicar um monte da mesma textura na sua imagem. Então, é ir brincando, sabe? É fazer o sapato com uma textura diferente de, sei lá, mais aveludado, material mais aveludado. No metal, usar texturas de ranhura pode ser bem interessante. Enfim, é explorar mesmo, talvez trazer um pouquinho de textura de papel, se aprofundar na textura que você vai querer utilizar e aplicar nas suas imagens, dá um acabamento, uma qualidade profissionalíssima para suas artes, tá bom? Então, se você lembrar das nossas referências que a gente mostrou no último vídeo, lembra que uma das características bem interessantes que o César fez nessa pintura aqui é pintar um material diferente para cada elemento. Lembra? Então, distinguir bastante o metal, que tem mais uns riscadinhos, uns gastos, umas ferrugenzinhas, diferenciar e distanciar de um tecido mais suave, mais fofinho, que é esse aqui da manga, do pelo da mão desse personagem aqui, da barriga, que é mais polido, né? O tecido mais polido, do chapéu dele, que é quase uma parada bem brilhante, assim, quase um metal, é bem metálico esse chapéu aqui, mas ainda assim é um tecido, enfim, acetinado isso, exatamente. Cada material vai ter uma característica muito própria e cabe você pegar bastante referência, colocar do lado e bater se a sua está tão legal e tão bem pintada quanto aquele material. E aí puxando cada vez mais a sua pintura para deixá-la bem legal. Então, como eu disse, Galo, para você aqui eu acho que precisa de mais fôlego. Então, respira fundo. Eu sei que parece que tá que você comentou ali que parecia que estava nos 90%. Eu acho que é um pouco menos, então, cara, bastante paciência. Engaja em cada areazinha dessa imagem e puxa, e puxa. Vamos deixar isso aqui o mais da hora possível. A gente não aplaudiu a última etapa, mas sinta que esse aplauso é para as duas etapas, digamos assim, tá? Então, de novo, a gente teve até que dividir esse feedback, que foi enorme, gigantesco, mas eu espero do fundo do coração que vale a pena, que agora você pegue isso aqui, Galo, pode ficar aí 2 semanas só renderizando. A gente nem vai ter missa do Galo semana que vem. Só renderiza bastante, fica focado, põe música, porque agora é aquele momento de, cara, dar o maior gás possível para finalizar isso aqui. Volta em volume, busca colocar espessura nos elementos, textura, refina o render, deixa tudo bem volumétrico, mas ao mesmo tempo conserva suas decisões, volta no seu color, se possível, na sua thumbnail, para você sempre usar elas como referência. Não só uma imagem como referência, mas várias imagens de splash com qualidade altíssima para você puxar esse nível aí, que dá para fazer. Tem bastante fôlego, eu realmente acredito que dá para puxar. Eu te mostrei aqui nesse Paintover, certo? Então é isso, maninho. Um abraço, boa produção e vamos ver no próxima semana, próximo vídeo aí, como ficou o resultado final da nossa jornada, nessa empreitada gigantesca que a gente fez nessa imagem. Então, tô ansioso para ver como é que ficou. Espero que vocês aí do chat também estejam ansiosos. Simbora. Valeu, Galo. É nóis.